Estarmos na casa do Senhor, é muito bom, né? E é a minha segunda oportunidade que estou aqui e nós vemos, né, na consagração do nosso pastor Renato, que conhecemos assim, né, da parte de Deus. Ele foi lá no Tribunal da Justiça, no culto, e eu estava lá no culto, né? E aí nos conhecemos. E graças a Deus fizemos uma amizade e louvamos ao Senhor, não é? Porque todas as coisas estão no controle do Senhor. Como o pastor falou, esse é o culto da família, não é isso, pastor? Amém. E é muito importante, né? É um culto muito importante porque Deus, Ele criou, né, o Adão, e logo em seguida ele criou a Eva e formou a família através daquele casal, e nós somos frutos, né, da criação daquela família, e nós louvamos ao Senhor porque foi uma família que foi instituída pelo Senhor, nosso Deus. E eu gostaria nessa noite pedir a colaboração da irmã, que você abra a sua Bíblia, ou ali no Data Show vai ficar melhor. Eu vou com certeza também consultar ali, porque a vista está meio cansada, né? Graças a Deus, se Deus quiser, vamos fazer uma cirurgia agora na vista, porque a idade vai chegando, né? E aí a coisa vai ficando difícil. Jeremias capítulo 8, no verso... Jeremias, capítulo 8, verso 20. Amém. Glória a Jesus. Diz a palavra. O profeta Jeremias, todos nós conhecemos, não é? Ele trouxe esse versículo, diz o seguinte: passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Quero também que a minha irmã, que você também, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14, e vamos ler a partir do verso 28. Jesus, ele está ensinando, né, a quem quis ouvi-lo, quem resolveu ouvi-lo. Ele diz assim, né, ele traz uma palavra de orientação, e como nós estamos aqui em família, no culto da família, com certeza nós precisamos da orientação do nosso Pai. Ele diz o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Próximo versículo. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem zombarão dele. Próximo versículo. Dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Próximo versículo. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra um outro rei, não senta primeiro e pondera se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Próximo versículo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Amém? Então, esse texto, né, que Jesus ele traz
essa orientação, não é? Nós precisamos de tudo que nós vamos fazer, né? Você que tem a sua casa, a sua família, você que pretende se casar, é preciso você fazer uma avaliação, é preciso você pensar, é preciso que eu e você se programe e, acima de tudo, convide ao Senhor, ao Espírito Santo, que venha te orientar, te ajudar, porque, na verdade, não é? Muitos casamentos estão sendo destruídos, muitos lares estão destruídos, por quê? Porque faltou um acordo, faltou um planejamento e, acima de tudo, faltou convidar ao Senhor, ao Espírito Santo, para que fizesse parte daquele casamento. Graças a Deus, eu e a minha esposa estamos caminhando para 23 anos, glória a Deus, aleluia. E com certeza, irmãos, foi preciso nós pararmos, analisarmos, pedir orientação, buscar ao Senhor, planejar para que hoje nós estivéssemos aqui, graças a Deus, não é? E com certeza não é diferente na sua vida. Então, queridos, na palavra de Deus nós encontramos, não é? Tudo aquilo que nós precisamos para servir ao Senhor, para ter uma boa família, para você ir bem no seu casamento, é preciso nós buscarmos a orientação, porque sem a orientação nós não iremos a lugar nenhum. Sem a presença de Deus, se nós não convidarmos ao Senhor para que Ele venha fazer parte da nossa vida, da nossa casa, das nossas escolhas, não é? É preciso escolher, é preciso se planejar para quê? Para que nós não venhamos ser zombados, como o texto diz, né? Alguém tentou edificar, mas não se planejou na edificação, não buscou, né, a ajuda de Deus para conseguir levar adiante aquela construção. E aqui também fala sobre o rei, né? Qual o rei que, tendo 10 mil, se ele vai lutar contra um exército de 20 mil, ele precisa saber se aqueles 10 mil soldados, eles estão aptos, eles têm realmente gabarito para poder lutar e vencer. Então, queridos, nós temos que pensar. E esse texto que eu li, né, de Jeremias, do capítulo 8, bota lá de novo para mim, versículo 20, é um texto muito triste, porque diz assim: passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. O profeta está dizendo aqui que o povo de Israel tinha terminado, né? A colheita acabou o tempo, e pelo fato do povo não ter semeado, pelo fato do povo não ter se dedicado a semear a boa semente, passou a colheita, acabou o verão e não tem nada para que eles possam comer naquele novo período. Nós estamos começando o ano, não é? E com certeza você e eu temos muitos planos, muitos projetos. E o que é importante desses planos e projetos e metas, nós precisamos colocar diante do Senhor. Nós precisamos fazer a nossa parte. Quando Jesus está dizendo ali que
era preciso analisar, pensar, eu entendo, nós entendemos que tem coisas, nós servimos a Cristo, nós sabemos que o nosso Deus é o dono do milagre, Ele pode fazer todas as coisas na minha e na sua vida, mas tem coisas que compete a você fazer, a mim fazer, e são escolhas que eu e você precisamos decidir para que nós possamos verdadeiramente ir à frente, né? Muitas pessoas começaram com várias metas, é interessante, né, no início do ano, é muito comum, né, pastor André? Muita gente, esse ano eu vou malhar, esse ano eu vou mudar, e aí você começa naquela empolgação, né? Mas fevereiro já está acabando, né? Já está acabando, e aí aquela motivação, ela começa a perder a vez, ela começa a perder, né, aquele valor. Então, querido, nós precisamos planejar. Nós precisamos colocar metas, objetivos, mas diante do altar do Senhor, para que possamos verdadeiramente ir até o fim. A palavra de Deus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Querido, todos nós começamos muito bem, né? Quando eu paro para analisar a minha jornada, início de jornada, e você, né? Nós estávamos tão encorajados, né? Cheios de disposição, mas aí vieram os problemas, vieram as adversidades, e aí o que fez você estar de pé? A escolha de você querer continuar. A escolha de você e eu entendermos que sem Deus não dá. Sem Deus, você e eu, nós não iremos chegar a lugar nenhum. Então, para qualquer plano, qualquer meta que eu e você tenhamos para esse novo ano, é preciso nós colocarmos diante do altar do Senhor. É preciso nós fazermos aquilo que compete a nós fazer. Porque aquilo que compete a você e a eu fazer, mais uma vez, Deus não vai fazer. Ele não vai fazer porque nós temos o livre-arbítrio e nós temos que escolher. Eu preciso escolher, eu quero permanecer casado, em nome de Deus, até a morte, eu com a minha esposa. Mas eu tenho que querer, eu tenho que olhar para as adversidades, para os problemas, por todas as coisas que passamos e querer e desejar continuar. Assim também é nos seus planos, nos seus projetos, naquilo que você quer fazer, né? Às vezes você está querendo aí, não, eu vou fazer uma faculdade, você tem vários planos, mas entenda uma coisa, é preciso perseverar, é preciso nós termos planos, projetos, e acima de tudo, né, a gente precisa colocar diante de Deus, porque os problemas estão aí. Estamos começando um ano com tantas coisas, com tantas situações, e a gente precisa ter cuidado, porque senão passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Isso é uma responsabilidade minha e sua. É preciso nós colocarmos, né, termos focos, objetivos no Senhor dos Exércitos, para que quando eu e você chegarmos ao final de 2026, se assim aprover o Senhor, nós não venhamos fazer igual esse Jeremias, né? O povo não tinha alimento, o povo estava no opróbrio, o povo não fez a parte que competia a eles. Eles precisavam plantar, eles viviam da colheita, todos nós sabemos disso, mas por alguma razão que esse texto não diz aqui,
mas alguma coisa aconteceu para que não fosse plantado a semente para que eles pudessem ter o alimento. Então, queridos, na nossa vida acontecem várias coisas. Várias situações apresentam-se todos os dias, mas eu tenho que permanecer. Eu tenho que querer, você tem que querer, você tem que lutar. Porque existe uma guerra espiritual na nossa vida e a gente precisa entender. Nós estávamos ontem no culto lá da minha igreja e foi lido lá uma passagem, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10, por gentileza. É um versículo, é um texto muito interessante que a gente pode usar aqui. Diz assim: finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O próximo versículo, por favor. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Próximo versículo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades. O próximo versículo. Contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, nós precisamos entender que nós estamos vivendo numa guerra, desde que você e eu colocamos, nascemos, existe uma guerra espiritual para te derrotar e me derrotar. E o apóstolo Paulo, ele traz essa recomendação para que o povo se revestisse das armaduras de Deus para resistir os principados e potestades. Todos nós sabemos que, como o texto diz, a nossa luta não é contra a pessoa, contra o seu marido, contra a sua esposa, não é contra o seu filho, não é contra o seu patrão. Existe uma guerra espiritual e eu e você precisamos fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Se revestir das armaduras de Deus para resistir os principados e potestades. Jeremias está relatando que o povo não quis nada com Deus, não queria nada com Deus. E por esta razão não tinham nada. Por essa razão estavam perecendo. Por quê? Porque não quiseram pegar a boa semente e plantar. Assim é, queridos, como a minha esposa falou. Todos nós temos o livre-arbítrio. E cabe a mim, todos os dias, pegar a minha cruz, negar a mim mesmo e renunciar para que eu consiga a coroa da glória. A coroa da vitória, queridos. Ela é por esforço. E aquilo que você vai fazer com essa informação é contigo. Aquilo que eu vou fazer com a informação é comigo. Todos os dias, quando nós entramos na casa do Senhor, o Espírito Santo está falando conosco para que nós venhamos entender e tomarmos posição. Não é? Nós precisamos tomar posse da palavra de Deus, porque na palavra de Deus nós encontramos a resposta para tudo aquilo que nós precisamos. E é preciso, queridos, nós levarmos isso a sério, porque existe uma guerra espiritual. Existe um engendramento do império das trevas para acabar com a sua casa, com a sua família, com a minha casa e com a minha família. E eu preciso ter a consciência de que eu tenho que fazer a minha parte. Você tem a sua parte a fazer. Então, o que eu e você devemos fazer? Nós temos que nos revestir.
Nós precisamos buscar. Nós precisamos ter um controle, né? Um autocontrole que o Espírito Santo, ele toda hora, né? Ele está disponível para mim, para você, quando eu e nós buscamos ao Senhor, né? A palavra de Deus, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É condicional. E se o meu povo, portanto, revestido de todas as armaduras, é condicional. É imperativo que nós precisamos fazer, mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, se você quer ser vencedor, se eu quero ser vencedor, se nós queremos ter bom êxito no ano de 2026, é preciso nós tomarmos as armaduras, é preciso nós plantarmos a boa semente, não a má semente. O povo de Israel não plantou nada, então não tinha nada. Então, querido, tem muita gente, né, que infelizmente acha que Deus tem a obrigação de fazer. Né, eu estou na casa, eu lembro, né? Assim que eu me converti, né, passei muitos anos afastado e voltei. Quando eu voltei para a igreja, eu falei, agora estou no céu, agora, né? Agora é com Jesus. Meu irmão, eu tive que aprender a renunciar. Eu tive que aprender que eu precisava abrir mão do meu eu, da minha vontade e me submeter à palavra, à orientação do Senhor para eu chegar até aqui. Então, queridos, milagre Deus faz. Aquilo que é impossível para você e para mim, aquilo que não está na sua mão e na minha mão, aquilo que não está na força do seu braço, quando eu e você dobramos o nosso joelho e clamamos ao Senhor, Ele certamente vai trazer a resposta, vai fazer o milagre, vai resolver, porque Ele é Deus. Mas vai depender da minha entrega e da sua entrega. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Vamos repetir: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Então, é na força do seu braço? Não é. Não adianta você colocar diante do altar do Senhor e tirar, né? Você, ai Senhor, aí daqui a pouco você está pensando que está tentando resolver com a mão, com a sua força. Não busca a orientação, a sabedoria de Deus. Querido, deixa no altar do Senhor nessa noite a sua causa. Deixa no altar do Senhor aquilo que você não pode fazer e descansa, porque o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Ele pode mudar a sua família. Ele pode transformar aquele seu filho. Ele pode mudar todas as coisas, porque Ele é Deus. Mas a minha parte e a sua parte, querido, é preciso que nós façamos. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Esse é um versículo também muito interessante, uma palavra muito interessante. Diz o seguinte: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Vou ler de novo. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Queridos, o que esse versículo está dizendo para mim e para você? Nós precisamos ter um controle das nossas emoções. Porque se você não buscar no Senhor controlar as suas emoções,
você pode até ganhar, né, um exército, né? Mas você pode perder a sua família pela falta de controle das emoções. E todos nós temos e passamos todo dia na nossa casa, né? Precisamos controlar a emoção, né, pastor? Tem hora que só a mão de Deus, né? E a gente precisa entender que a gente precisa contar de 1 a 100, pedir Espírito Santo, me ajuda nesse negócio aí, me dá vitória nesse negócio aí, colocar no altar e deixa no altar, não vai pegar com a força do seu braço, não, porque se você tentar resolver do seu jeito, com as suas emoções, a minha mulher fala direto, você é muito emocional, meu filho. E aí a gente vive pedindo a graça de Deus, né? Senhor, me ajuda nas minhas emoções. Nós precisamos ter o domínio das emoções, senão as emoções, ela pode destruir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E nós estamos aqui todas as vezes, né, sendo orientados para nós continuarmos. O apóstolo Paulo, lá na primeira carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 27, é um versículo também muito bonito. Diz assim: contudo, esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. É orientação para mim e para você. Nós precisamos crucificar a nossa vontade, as nossas emoções, porque, na verdade, nós precisamos, entendemos que somos servos do Senhor, e para que eu venha a vencer, eu preciso verdadeiramente lutar contra a minha carne, contra as minhas emoções, contra a minha razão, para não ser desqualificado. Não adianta nada você ganhar todo mundo, ganhar, né, o bairro todo e perder a sua família. Por quê? Por causa das suas emoções. É muito sério, irmão. A gente precisa todo dia renunciar e esmurrar o nosso corpo, a nossa vontade, os desejos, prazeres da nossa carne, colocar diante do Senhor e pedir: Senhor, crucifica na cruz do Calvário. Porque todos os dias nós somos desafiados por essa carne para retroceder. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, ele vai dizer aqui, alguém que estava na bênção, mas estava vacilando. Estava deixando, saindo. Aí ele diz assim: permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou. E não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Isso é muito sério, irmão. Você e eu estamos aqui na presença do Senhor. Você e eu já vencemos vários Golias. Você e eu já temos a certeza que estamos na presença de Deus, mas é preciso nós termos cuidado, porque se eu e você não vigiarmos, a gente pega a nossa liberdade que Cristo deu e vai pecar. E Paulo está dizendo assim: permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente ao jugo de escravidão. Nós fomos livres do pecado, irmão. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então, querido, nós precisamos ter cuidado, porque o inimigo, ele quer nos embaraçar. Existe sim uma guerra espiritual e você precisa lutar, precisa renunciar e permanecer firme e constante
sempre abundante na presença do Senhor. O desânimo, né? As situações adversas, né? A provação, ela vai chegar, bater na sua porta e na minha porta. Quem sabe você está passando uma grande prova, está num vento forte, mas receba autoridade, o renovo do Senhor nessa noite, para você continuar na presença, não olhando nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhando para Jesus, o autor e o consumador, porque vale a pena. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena você buscar, né, ter essa convicção. Eu vou fazer a vontade do Senhor e nada mais. Para quê? Para a gente não voltar ao erro. Tem muitas pessoas que estão desistindo. Tem muitas pessoas que começaram muito bem na sua caminhada, mas estão voltando à escravidão do passado. É verdade. E todos os dias da minha e da sua vida, eu preciso me policiar e você também. Porque existe uma guerra, uma nuvem, né? Potestade, principados e potestades. Olha, querido, nós sabemos que o diabo perdeu. O destino de Satanás e os anjos dele é o inferno. Mas ele não quer ir lá para lá sozinho, não. Ele quer carregar aqueles que não examinam, aqueles que abandonam a fé, aqueles que retrocedem e vivem uma vida distante daquilo que o Senhor chamou. Nós sabemos que é muito fácil, né, pastor? Botar uma roupa, né, lá na Assembleia de Deus, botar um terno, uma gravata, né? É um disfarce tanto, né? Mas Deus sabe perfeitamente o que eu e você fazemos quando estamos fora do holofote. Quando é só você e Deus, quando é só eu e Deus. Quando a tentação chega, quando o dia mal chega, nós precisamos estar convictos e entender que eu tenho que semear a boa semente. Eu vou continuar lutando, eu vou continuar prosseguindo, porque existe uma recompensa para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Existe, né, com certeza, coisas tremendas para a sua casa, para a sua família. Existe uma exaltação, com certeza, existem promessas de Deus na sua vida, na sua família, mas para que isso venha de fato acontecer, nós temos que nos preparar, nós temos que nos esforçar, nós temos que nos revestir das armaduras de Deus. Lembra lá de José? Coitado, né? Sonhador, sonhou, falou lá, né? Jacó botou logo uma túnica colorida, né? Causou logo um alvoroço no meio daqueles irmãos, tudo cheio de inveja. Tudo povo de Israel, né? É diferente hoje? Não. Mas tinha uma caminhada para ele ser governador, tinha um processo, tinha, né, um deserto, tinha ele ser jogado no poço, tinha a escravidão, ele ser vendido como escravo, mas ele precisava estar preparado para governar. Aleluia. A sua bênção, a sua vitória, ela vai chegar, mas tem um processo que você e eu precisamos permanecer. Precisamos escolher todos os dias. Eu esmurro o meu corpo para prosseguir na vontade soberana do Senhor. Porque vale a pena, querido. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena ser fiel ao Senhor. José, a despeito
dos problemas que ele viveu, das adversidades que ele viveu, ele tinha a presença de Deus na vida dele. Aleluia. Você pode estar passando por maior luta que for. Existe poder, autoridade e a presença de Deus na sua vida. E aonde você for, a vitória vai chegar sim, porque você tem Deus. Você tem a presença de Deus. Você tem a essência de Deus. E não vai ser esse problema. E não vai ser esse deserto. E não vai ser essa situação que vai atrapalhar aquilo que Deus prometeu para a sua vida, aquilo que Deus determinou para a sua casa, aquilo que Deus determinou para a sua família, vai acontecer no nome de Jesus, porque Deus não é homem para mentir, aquilo que Ele falou Ele vai cumprir. Passe pelo processo, passe por esse deserto. Olha para esse filho e essa filha que só a mão do anjo, como eu digo lá em casa, né? Só Jesus, olha para ele profetizando, eu creio na vitória. Eu creio que Deus vai mudar. Eu creio que Deus vai salvar. Eu creio que Deus vai tirar da vergonha, do lamaçal do pecado e vai exaltar para a glória do Senhor Jesus. Tem um hino antigo que diz assim, é muito antigo, pastor, muito antigo. Aprendi aqui na igreja Maranata, aqui do lado. Eu era adolescente. Não olho as circunstâncias. Não. Olhe o seu amor. Essa paz que existe em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Essa paz que existe em minha alma é porque eu sigo quem é fiel. Você tem um Deus que é fiel. Você tem um Deus que é grande. Você tem um Deus que não desiste de você. A despeito de qualquer coisa, Ele está com você. Ele está na sua casa. Ele está na sua família. E a vitória é sua pelo poder do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vai acontecer, querido. Vai acontecer o milagre de Deus. Mas continue lutando. Continue adorando. Continue olhando para o Senhor. Não olha para isso aí, não. Não olha para esse problema. Não olhe para Jesus. Sabe por quê? Porque existe um Deus Todo-Poderoso. Ele nos ajuda, Ele nos auxilia para nós termos o controle, né? Das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E, na verdade, nós não temos o controle do que pensamos. Não temos o controle do que você pensa. Você não tem o controle. Mas ser livre, como diz lá, permanecer livre, é você decidir não fazer a vontade dos milhões de pensamentos que só o sangue de Jesus passa na sua cabeça, na minha cabeça. Os milhões de pensamentos errôneos. E fazer o que é certo. Nós não temos o controle daquilo que pensamos. Mas nós temos o livre-arbítrio de decidir fazer o que é certo. Executar o que é certo. Passou pela sua mente algum pensamento, alguma coisa, clama pelo poder. Tem um poder no teu nome. A palavra de Deus diz tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é bom. Nisso pensai. E você e eu precisamos controlar os pensamentos, ter o domínio dos pensamentos, que só a mão de Deus, nos pensamentos que permeiam, né, para a nossa cabeça, muitas das vezes, é escolha, é decisão, é livre-arbítrio. Eu escolho esmurrar o meu corpo.
Eu escolho renunciar. Eu escolho me revestir das armaduras de Deus. Aleluia. E continuar. Vou seguir nos passos de Jesus. Aleluia. Vou levar a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Existe um bálsamo do Senhor. Existe um bálsamo do Espírito Santo nessa noite sobre a sua vida, sobre a minha vida. Recebe a renovação, a unção do poder de Deus na sua alma para você permanecer fiel. Fiel. Aleluia. Porque se eu e você fizermos assim, nós vamos com certeza chegar ao fim. Com certeza, querido. Você e eu, como foi falado desde o início aqui, nós temos a escolha. Temos o livre-arbítrio. Aquele povo de Israel lá em Jeremias capítulo 8, eles não quiseram. Eles escolheram não plantar. Eles escolheram se distanciar de Deus. Eles escolheram sair, abandonar Deus. E no final, eles semearam o que era ruim, não é isso? A colheita era não ter nada para eles comerem. Acabou o verão, acabou a colheita. E o que será de nós agora? Queridos, vale a pena ser fiel. Vale a pena você escolher todos os dias. Eu vou renunciar, eu vou negar a mim mesmo, eu vou negar a minha vontade, esse desejo, né, de pegar aquele cabra, né, aquela cabra, né, e resolver com a força do meu braço, eu vou resolver com a força dos meus joelhos. Aleluia. É no joelho, irmão, que eu e você ganhamos a bênção. E para terminar, queridos, para você não chegar em 2026, né, cheio de planos hoje aí, né, dia 20 de fevereiro, para você permanecer, escolha a semear boa semente. Escolha ser fiel a Deus. Escolha dizer para você mesmo, eu tenho uma promessa. Eu tenho um Deus que cuida, que a despeito da tempestade, né, a despeito do fogo, a despeito de qualquer coisa, o meu Deus está comigo. E você vai fazer, para terminar, igual Salmo 126, versículo 5. Esse salmo vai falar do povo retornando, né? Passou, distanciou de Deus, foi para o cativeiro, pagaram um preço, né, pela desobediência. Escolha. Mas era um povo escolhido pelo Deus Todo-Poderoso. E quando eu e você somos selados, marcados pelo Deus Poderoso, você tem até o livre-arbítrio, mas você vai até onde ele quer. Porque no meio do caminho ele vai te pegar e vai te trazer, como ele trouxe aquele povo, né? Aquele povo chegou aonde Deus queria. E esse versículo aqui diz assim, aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com cânticos de alegria. O próximo versículo. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feitos. Toma posse dessa palavra dessa noite.
sofra, chore, semeia. Vai, continua semeando a boa semente, porque existe um galardão, existe uma providência de Deus, existe um destino certo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Chore, mas persevere, continue lutando até o fim, porque com certeza você vai voltar com as suas mãos cheias, com alegria, com regozijo, com gratidão ao Senhor pela vitória alcançada no meio da luta. Ser fiel até a morte. Continue lutando, não desista. Não abra mão daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Os sonhos que Ele colocou na sua mente. Não foi à toa. Queridos, meu pastor me perdoa. Eu lembro que, para mim, irmãos, eu fui criado na igreja, comecei a cantar lá no grupo das crianças, e eu dizia, eu nunca vou pregar na vida. Não nasci para isso, meu negócio é cantar. E aí, né, eu vivia naquela guerra, mas o Deus que queria que eu estivesse aqui hoje pregando, me colocou, né, pegou aquele azeite e começou a moer. Começou a espremer para chegar à estatura que Ele queria. Então é um privilégio, irmãos, louvar ao Senhor. Eu amo louvar ao Senhor. Mas eu aprendi no meio do caminho que não era só isso que Deus queria para a minha vida. E Ele tem coisas ainda maiores e melhores para fazer na minha vida e na sua vida. E as palmas louvem ao Senhor. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.